Olá, pessoal do sétimo. Nós vamos continuar aqui com o capítulo 6, que a gente começou então na quinta-feira. Tô gravando essa aula aqui no Zoom, porque eu tô achando que a qualidade da imagem tá ficando melhor, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo e depois a gente vai continuar no WhatsApp a nossa conversa, tirando todas as dúvidas daquilo que eu acabei de explicar aqui, tá bom? Só a título de curiosidade, esse capítulo, né, esse capítulo que é o capítulo 6, ele é um capítulo um pouco extenso e que tem bastante detalhe de botânica, tá bom? Então, assim, é muito nomezinho e muitos detalhes. Então, a gente vai dividir ele em mais uma aula. Então, eu já comecei na aula de quinta, vou continuar nessa aula de sexta e ainda vou gastar um pouquinho mais uma aula para finalizar esse capítulo, tá bom? Porque são muitos itens para a gente discutir. Então, eu vou começar aqui relembrando alguns assuntos que a gente já tinha falado aqui, de gimnospermas, para depois continuar, tá bom? Vou diminuir um pouco aqui essa tela para vocês me enxergarem a imagem aqui com mais nitidez, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu já comentei com vocês, gimnospermas, então, existem representantes, né, como a sícara, a araucária, as sequoias, né, que são as grandes árvores de gimnospermas, os pinheiros, né, pinheiro de Natal. A gente já conversou de algumas características que foram as primeiras, né, consideradas as primeiras plantas a ocuparem definitivamente o ambiente terrestre. A gente fala isso justamente porque elas ganharam a independência da água para a reprodução. Então, elas não precisam, né, obrigatoriamente de ter a presença da água, como é o caso de Bryophyta e Pteridófita. Então, elas vão ganhar grande porte por conta de um sistema de vascularização bem mais eficiente, por isso elas vão ficar bem altas, né, alguns representantes. E como eu tinha falado também, a gente tem aqui a presença mais visual, o que a gente enxerga de fato é o esporófito, que é a parte duradoura dessa planta, tá? Enquanto o gametófito cada vez mais reduzido. Se ele já era reduzido em pteridófito, agora ele vai ficar mais ainda. Então, a cada grupo que passa, esse gametófito vai se tornando menor, tá? Então, as características eu falei, né? Então, algumas folhas, né? Complementando, são folhas que a gente usa o conceito de acicular. Esse conceito é para falar que as folhas são pontiagudas. Elas não são folhas largas, né? Elas não têm um tamanho de folha como a gente imagina. Elas são folhas bem pontiagudas, bem finas, tá? Gimnosperma, gente, só lembrando, não tem fruto, tá? Então, a semente aqui, ela vai ser considerada como uma semente nua. Quando a gente fala semente nua, porque essa semente não está protegida por um fruto, tá? Não tem ali nada que proteja. Então, ela tá disponível aí no ambiente, né? Não tem nenhum envoltório, nenhuma proteção a mais. É a própria semente. Então, não tem fruto, vai ter a presença de semente, não tem flor. A gente considera que as flores de gimnosperma são flores primitivas, são chamadas de estróbilo. Então, se você utilizar o conceito de flor para se referir a gimnospermas, seja no exercício, numa prova, tem que complementar, porque se colocar apenas flor, tá errado, tá? Porque a gente deduz que flor é uma estrutura vegetal com cheiro, é uma estrutura vegetal com atrativos de polinizadores, que não é o caso aqui de gimnosperma, porque a gente não precisa de atrair polinizadores assim como a angiosperma precisa, tá? Então, a flor aqui ela é considerada uma flor primitiva, chamada de estróbilo, e ela não tem um atrativo que seja interessante para os polinizadores, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as adaptações. A gente tem, então, as gimnospermas muito presente em clima temperado, em clima frio, né? Tanto que o pinheiro do Paraná ele está localizado numa região mais fria, né?
no nosso país, e a gente tem então algumas adaptações desse ambiente, tá? Esse pinheiro, né, a gimnosperma, para estar mais adaptado a esse ambiente, tem algumas características. Então, primeiro, vamos pensar nas florestas de clima temperado, que tem neve, né? Se eu tenho uma folha muito larga, então vou dar um exemplo aqui usando dois objetos, tá? Então, eu vou mostrar aqui um objeto que é um bloquinho de folha. Na verdade, deixa eu pegar uma coisa que faço para vocês. Tá aqui, um lápis e uma apostila, tá? É um exemplo bem grosseiro, mas só para vocês entenderem da diferença. Gente, vamos imaginar uma folha larga. Se eu tenho uma folha larga disposta numa árvore, essa folha larga que tem uma extensão específica, que tem ali uma quantidade de centímetros de largura, a tendência dela acumular neve não é muito maior do que se eu tenho uma folha bem fininha. Então, pegando esse lápis aqui como exemplo, então, quais dois tipos a gente vai ter mais acúmulo de neve e obrigatoriamente mais peso para essa planta? A folha que é muito larga. Então, a adaptação para clima frio, normalmente climas que nevam, o ideal é que realmente a folha seja fininha. Essa é uma adaptação evolutiva. Por quê? Porque a folha fina, ela não acumula neve em quantidade ao ponto de pesar e não viabilizar essa folha. E outra coisa, quanto mais larga é uma folha, mais água ela perde. Se eu estou num ambiente frio, que não tem tanta evaporação como o ambiente equatorial, que não tem tanta disponibilidade de água como o ambiente equatorial, eu preciso evitar a perda de água. Então, uma folha mais fina também diminui a quantidade de águas perdidas na respiração por essa planta, tá? Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma imagem de um ambiente de uma floresta de coníferas, né? De uma floresta de pinheiros com neve. Então, tem 3 adaptações, na verdade são 2 adaptações principais. Uma que é o formato de cone, né, desse pinheiro. Esse formato de cone também é um formato que favorece não ter acúmulo de neve, né, assim como a folha, que é uma folha mais fina, também não acumula, não gera perda dessa planta, dessa folha, né. E o formato, então, das folhas, que é em formato circular, que não vai acumular neve, que não vai quebrar o galho e que vai evitar a perda de água, tá? Nós temos bastante importância econômica associada às gimnospermas, gente. Uma é a indústria da madeira, né? Então, a gente tem muitos móveis que são feitos de madeira de reflorestamento, né? Que foram madeiras plantadas para, árvores plantadas para esse tipo de atividade. Então, você tem toda uma indústria do papel, por exemplo, dependente da celulose presente nessa estrutura lenhosa da gimnosperma, tá? A gente tem plantas ornamentais, né? Como eu falei, a cica, que é aquele exemplo que está lá no início desse slide, ela é uma planta muito usada em jardinagem. A gente tem plantas, então, estruturas desse pinheiro que servem para alimentação humana, como é o caso do pinhão, que muitas pessoas comem pinhão, cozinham pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná, né? E a gente tem também a presença aqui na cadeia alimentar de alguns animais, tá? E a estrutura, né, como eu estava falando, a gente vai ter então, de novo, a presença de esporófito e a presença de gametófito. E como eu já expliquei em pteridófito, eu disse que o esporófito é a parte duradoura e o gametófito é a parte passageira. Em gimnospermas também continua, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter uma parte
duradoura, que vai ser o esporófito, que é a árvore em si que a gente vê, e nós vamos ter o gametófito muito menor, né, mais reduzido ainda do que foi nas pteridófitas, e ele vai ter a função de produção de gametas assim como tinha antes, mas ainda mais reduzido, mas ele sim produz os gametos, tá? Então, gametófito, nesse caso, vai ser a parte passageira, a parte que não dura, enquanto o esporófito vai ser a parte que é, na verdade, a árvore, né? Que é a parte duradoura, tá? Com caule lenhoso, com folhas e com estróbilo. É isso, né? E a reprodução, gente, só voltando aqui, tem esse quadro, também tá no livro de vocês, falando rapidamente como que funciona a reprodução de gimnospermas, tá? Então, eu vou tentar organizar essa informação aqui para vocês, tá? Na maioria das gimnospermas, a gente vai ter, então, tanto estróbilos, né, ou flores primitivas, que sejam masculinas e femininas na mesma planta, tá? No estróbilo masculino, a gente vai ter a produção do pólen. Só lembrando uma coisa, muita gente, as pessoas se confundem um pouco, acham que o pólen é o próprio gameta masculino, tá? Não é, tá, gente? Ele não é o próprio gameta masculino. Ele é uma estrutura que vai guardar, né, produzir o gameta masculino, tudo bem? Então, ele é a estrutura que contém este gameta. Então, ele não é o próprio gameta, mas é a estrutura que contém esse gameta, tá bom? Então, a gente vai ter os grãos de pólen, que vai dar origem ao gameta masculino, tá? Neste caso, esse gameta, ele vai um dia conseguir encontrar uma oosfera, na verdade, um óvulo, na verdade, uma oosfera mesmo, um gameta feminino, não é tanto com a ajuda da água, que é, no caso, o principal agente, né, de fecundação, que vai proporcionar a fecundação desses gametas, será o vento aqui, tá? Por isso a gente fala que eles são mais adaptados ao ambiente terrestre, tá bom? Porque vento tem disponibilidade de ambiente terrestre. Então, beleza, eu tenho lá no estróbilo feminino e no estróbilo masculino, eu tenho a produção de gametas. Lembrando, então, que são flores primitivas, são estróbilos, né? Não é bem flor, são estróbilos masculinos, ó, um estróbilo masculino com um estróbilo feminino no mesmo pinheiro, na mesma árvore, tá? Cada estróbilo produzindo seu gameta feminino ou masculino, ok? Dependendo de qual estróbilo eu tô falando, tá? Então, com a ajuda do vento, o grão de pólen vai sair do estróbilo masculino e vai alcançar o estróbilo feminino, que é cheio de camadas, porque lembrando, o estróbilo feminino é a pinha, tá? Que a gente está acostumado a ver. E ele é cheio de camadas. E aí, dentro dessas camadas, eu vou ter ali uma estrutura, o óvulo, no qual vai encontrar com a oosfera esse gameta, tá? Então, nessa fecundação, né, nessa polinização, na verdade, não é nem a fecundação em si, esse pólen, como eu falei, ele não era o próprio gameta, mas ele tinha guardado nele o gameta. Como que o gameta, então, vai encontrar com o gameta feminino? O pólen vai produzir uma coisa chamada de tubo polínico. Ele é uma estrutura como se fosse um escorregador, e através desse escorregador, bem entre aspas, tá, gente? É um conceito que eu estou usando aqui, mas não é o conceito científico, tá? O tubo polínico, ele vai produzir um tubo, de fato, que esse gameta masculino vai conseguir, então, através desse tubo, chegar até a oosfera, tá? Realizando, assim, a fecundação. Fecundou, beleza. O que eu vou ter como resultado? Eu já vou ter uma nova planta, como acontecia em pteridófita, como acontecia em briófita, né? Mesmo sendo partes diferentes, mas briófita fecundava, do zigoto já nascia a parte da haste, né? Das pteridófitas, eu tinha lá as estruturas, fecundava, já tinha lá uma planta jovem, uma folha jovem. Nesse caso aqui, gente, como resultado da fecundação, a gente tem
a presença da semente, que é inédita aqui na evolução, né? Porque a gente tinha conversado com os grupos que não possuem semente. Então, briófita não tem semente, pteridófita não tem semente. A partir de aqui vai ter semente. Então, a partir de gimnosperma que a semente aparece, tá? Então, é isso. E aonde essa semente cair, eu tenho, então, uma nova planta, né? Então, aqui eu não tenho aquela ideia dos esporos, como eu tinha falado antes, os esporos caírem no chão e gerar uma nova planta, tá? Não. Aqui a gente vai ter a semente fazendo esse processo, que é algo mais complexo do que um esporo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma flor feminina, o estróbilo feminino, o estróbilo masculino. Mostrando mais uma vez. Aqui são conceitos, gente, não precisa ficar preocupados, né? Que o estróbilo masculino é também chamado de microestróbilo, o estróbilo feminino é também chamado de megaestróbilo, mas aqui mostrando esses exemplos, tá? Ó, nessa planta, lembrando que cada planta vai ter um tipo de estróbilo diferente, tá? Característico daquela espécie. Aqui é uma imagem, desconfigurou aqui, porque meu computador teve que formatar, e essa versão desconfigurou o meu PowerPoint. Mas só dá para ver a imagem mostrando exatamente o que eu acabei de falar, né? Que eu falei antes. Aqui eu tenho o estróbilo, né? Aqui eu tenho o saco polínico, o lugar onde vai existir esse pólen. Aqui eu tenho pólen, tá? Então, olha a setinha aqui para mim. Aqui eu tenho pólen. Nesse processo, eu tenho, então, o gameta masculino, bem aqui em cima, tá? Então, esse é um grão de pólen, mais de perto no microscópio. Ele tem toda essa estrutura aqui, gente, isso é muito importante, até questão de vestibular, às vezes, tá? A estrutura do pólen é nesse formato, justamente porque essas pazinhas aqui de baixo, elas conseguem ser favorecidas, né? Elas conseguem ser levadas com muito mais facilidade com a ação do vento. Isso mostra uma adaptação também da polinização do ambiente terrestre que essas plantas possuem. Então, olha aqui uma outra imagem. Tudo isso aqui é de pólen, tá? Essa imagem aqui, então, contendo as pazinhas, mostrando que o pólen está bem adaptado a favorecer a fecundação, né? Compartilhando aí o gameta masculino, que não é o pólen, o gameta está guardado nesse pólen, e aí favorecendo a fecundação através do vento, tá? Essa aqui é a parte feminina, né? Aguardando aqui esse é o gametófito feminino com o ambiente onde pode acontecer a fecundação, tá? E aí a fecundação, gente, o pólen é lançado no ar, vai cair no gametófito feminino, né? Ou seja, vai encontrar um estróbilo feminino, vai cair no gametófito feminino, e o pólen, então, vai desenvolver o que eu acabei de falar, um tubo polínico, que é isso aqui, ó. Tá vendo que eu falei que é um tubogã? A gente tem, então, um alongamento desse pólen. A partir disso, sai o gameta masculino, escorrega aqui pelo tubo polínico até encontrar a parte feminina, tá? Aqui essa imagem pode passar. E a gente tem, então, a formação das sementes, né? Da junção o que é a semente? Então, é a junção, né? O resultado da junção dos gametas, tanto masculino quanto feminino, formando o zigoto, também semente. E aí, esse zigoto vai se transformar em semente, vai germinar e a partir dessa germinação vai formar uma nova planta, tá? Então, aqui eu tenho um ciclo completo, né? Eu tenho o pinheiro, aqui eu tenho uma folha, aqui eu tenho os estróbilos, feminino e masculino. Esses estróbilos no ambiente ficam disponíveis ali para o vento atua, esse pólen... Ai, gente, desculpa, a boca de sono. Enfim, a Liz anda acordando bastante de madrugada, sabe, pessoal? Esse bebezinho tá dando um pouquinho de trabalho. Mas tá ótimo, a gente nem reclama não. Mas como consequência, a gente abre a boca de sono na hora da explicação. Acontece, tá, gente?
Desculpa aí. Mas enfim, então a gente tem aqui o pólen, que tá, só recapitulando. Então aqui eu tenho um pinheiro, tenho umas gimnospermas, aqui eu tenho uma flor primitiva, um estróbilo masculino, um estróbilo feminino. Cada um vai produzir, né, o seu gametófito, e cada gametófito vai conter o seu gameta, tá? Lembrando que o gametófito aqui vai estar bem pequenininho, bem reduzido. Aqui, então, a gente tem o pólen como representante desse gametófito, que contém o gameta. Esse pólen, pela ação do vento, vai vir aqui no estróbilo, vai chegar próximo aqui na região onde vai ter o gameta feminino, vai produzir um tubo polínico, que é esse escorregador, favorecendo, então, a descida do gameta masculino até encontrar o gameta feminino, e a gente, então, tem o processo de fecundação, tá? Fecundou, né? O tubo polínico vai se degenerar, vai deixar de existir, e a gente tem um óvulo, então, fecundado, e assim, esse óvulo fecundado vai gerar uma nova planta, né? Vai gerar uma semente antes, né? E a partir da semente, uma nova planta, tá? Aqui é um outro tipo de ciclo, para ver se fica um pouco mais claro. Eu coloquei alguns exemplos, né? Aqui, de novo, o estróbilo feminino e masculino. Aqui a planta inteira. Aqui eu tenho o lugar da produção desses gametas, né? Aqui o tubo polínico. E mostrando aqui através da setinha, olha, gente, esse aqui é o gametófito masculino, esse aqui é o feminino. E aqui encontrando essas células, tá bom? E a partir disso a gente tem uma nova planta. Gente, eu não vou continuar com angiospermas, vou parar por aqui. A gente vai depois continuar mais uma aula com anjo. É bastante informação, é bastante nome, tá? Botânica é assim mesmo, a gente tem muito conceito, por isso não pode perder informação ao longo dessas explicações. Então, revejam, mandam perguntas, não tem problema, tá, gente? Eu tô aqui à disposição de vocês, é importante vocês entenderem, ok? E aí, na hora da aula do WhatsApp, a gente então vai conversar, tirar as dúvidas e fazer atividades, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido os gimnospermas e eu vou deixar angiospermas para a próxima aula. Então, gente, até mais, viu?